Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia quarta-feira, dia 6 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, na primeira semana do tempo do Advento, continuamos com o profeta Isaías como fonte para meditação nas primeiras leituras. No capítulo de hoje, Isaías profeticamente dá um salto na história e agora nos leva a um momento que ultrapassa a primeira vinda do Messias. Certamente que na primeira e segunda semana do tempo do Advento, por vezes vamos refletir, seja na ótica da primeira vinda do Messias, o Natal, ou na ótica da parousia, a segunda vinda de Jesus. E não é muito difícil de compreender este cenário. Veja só, visando um conhecimento prático dentro do aspecto da vida religiosa, ao iniciar o tempo do Advento, temos esta dupla possibilidade de reflexão, ao menos até o dia 16. Visto que até este dia, 16 de dezembro, temos alguns textos visando a área disciplinar da escatologia, sendo que após o dia 16, teremos reflexões propriamente a respeito do nascimento do Messias. Por isso que muitas igrejas paroquiais iniciam a novena de Natal a partir do dia 16. Bem, brevemente explicado este pequeno pormenor, vejamos o centro da mensagem de Isaías para hoje. Ele diz que o Senhor dará um grande banquete e enxugará todas as nossas lágrimas. Que maravilha! Nos parece que antes mesmo de refletir sobre esta máxima de Isaías, só de ouvi-la já sentimos um grande refrigério em nossa alma, um grande antegozo sobrenatural. Observem que a visão de Isaías é uma metáfora que diz respeito a uma grande festa com muitas iguarias. Realmente, se olharmos para este texto dentro da perspectiva de uma das grandes necessidades do ser humano, Isaías, de certo ponto de vista, acalenta os corações de todos os filhos do Senhor. Seguramente, no tempo oportuno marcado pelo Senhor, não haverá mais falta de nada, absolutamente nada, não faltará nada para ninguém. E dentro de nossas necessidades naturais, teremos tudo o que precisarmos. Isto se pensarmos dentro das categorias humanas. No entanto, quando o profeta diz naquele dia, ou seja, naquele dia, todos os filhos de Deus já estarão gozando novamente da graça santificante em suas almas. O que significa que todas as nossas necessidades humanas passarão. Então, notem que
parte da profecia de Isaías, nós já vemos ser cumprida no Evangelho de hoje, por exemplo. No Evangelho, Jesus sobe ao monte, ou seja, o mesmo monte que Isaías, por vezes, profetiza em suas visões. O monte que é mais alto do que todos os montes, ou seja, o monte onde se encontra a morada de Deus. Veja que Jesus, o Filho de Deus, sobe ao monte e, segundo São Mateus, o evangelista de hoje, há uma afluência grandiosa de pessoas que vão ao encontro de Jesus. Todas elas vão ao monte e se encontram com Jesus. E aqui vemos o encontro entre o divino e o humano, a realeza e o ser humano decaído, a força de Deus e a fragilidade humana. Ora, o resultado não poderia ser outro. O gênero humano frágil e débil é curado de suas feridas quando se encontra com o Senhor. Dentro deste contexto, São Jerônimo utiliza uma pequena metáfora muito interessante. Ele diz que o Senhor sobe ao monte como a ave que quer obrigar os seus tenros filhotes a voar. Olha só que interessante. Aqui, São Jerônimo nos faz entender que o Senhor, além de conhecer cada um de seus seguidores, conhece todas as suas potencialidades. E ainda nos faz refletir sobre o esforço que cada um dos discípulos de Jesus deve realizar para progredir em sua vida interior, em sua vida espiritual e ainda alcançar as benesses que lhes são necessárias. Reparem, então, que dentro desta visão existe a profecia e parte dela cumprida. Digo parte, pois ainda não chegou o momento o qual está marcado para acontecer o juízo particular e final, como diz Isaías na primeira leitura, aquele dia. Contudo, o evangelista São Mateus quer deixar claro que é em Jesus que as profecias messiânicas se cumprem, facilmente dando a entender que é a partir do nascimento do Messias que podemos já nos banquetear neste rico festim com muitas iguarias. Ou seja, cada fiel precisa se esforçar para subir até o monte onde está Jesus. Devemos nos esforçar para estar sempre onde Jesus vai nascer. Utilizando a visão de São Jerônimo, podemos entender que todos os filhos de Deus são dotados de grandes potencialidades em sua vida espiritual e interior. E para potencializá-las ou colocá-las à tona ou a serviço, é primordial que cada fiel não fique estagnado em sua vida espiritual e saia de seu comodismo, se esforce e vá ao encontro do Senhor no monte. Notem que todas as pessoas que subiram ao monte e foram até onde Jesus se encontrava, todas elas tiveram suas vidas transformadas de algum mal para um grande bem. Além disso, o evangelista São Mateus ainda ressalta que o Senhor, após cuidar de nossa vida espiritual, quer também cuidar de nossas necessidades fisiológicas e biológicas, todas aquelas que se relacionam com a nossa sobrevivência. Em primeiro lugar, Jesus cura a todas aquelas pessoas, enfatizando qual deve ser o primeiro alimento de nossa vida, ou seja, o primeiro alimento de nossa vida deve ser o alimento espiritual. Depois, Jesus se propõe a dar alimento para o corpo para todas aquelas pessoas, que, aliás, é um outro grandioso milagre realizado a partir da multiplicação apenas de alguns pães e peixes. Querido povo de Deus, neste tempo do Advento, vamos nos preparar melhor para nos encontrarmos com o Messias que vai nascer e que, nascendo em cada um de nós, dará tudo o que precisa a nossa alma. Deus abençoe você e tenham um bom e santo Advento.